Olá, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos desde já. Esse é o Liderança Entrevista. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal da Rádio Liderança no YouTube e também siga a nossa página no Instagram para você saber quando vão sair as próximas entrevistas. Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que está recente na convivência da nossa comunidade. Tem pouco mais de um ano que ele está em Rio Preto, mas ele já pode falar muito sobre a nossa cidade, sobre as primeiras impressões e pelo trabalho que ele vai realizar aqui na nossa cidade. Com a gente, o padre João Carlos Ventura. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Liderança. Eu que agradeço, Fábio, o convite. É uma alegria pela primeira vez estar aqui com você, aqui na rádio, e poder aí, né, como se diz, encarar suas perguntas hoje no programa. São perguntas simples, padre. Por exemplo, fala um pouco da sua infância, da sua história de vida, de como o senhor entrou na religião. Fala pra gente. Tudo bem, eu sou natural da cidade de Bicas, tá ali meia hora depois de Juiz de Fora, né, pela BR-267, sentido Leopoldina. Lá, então, nasci e fiquei até meus 18 anos. Então, minha infância e juventude é toda lá. Minha família é sempre, né, berço católico. Sim. Né? Minha mãe é Aparecida, meu pai Júlio Antônio. Eu sou o filho do meio, né? Tem um primeiro filho do meu pai, primeiro casamento dele, o Douglas, onde já tem uma filha, Ana Carolina, minha sobrinha querida. E tenho a rapinha do tacho, o Miguel. A diferença de 11 anos para mim e para ele. Eu tenho 32 e ele 21, né? Para dizer a verdade, né, como diz, minha família é muito católica, mas a influência maior, sem dúvida, é da minha avó, Lucy. Na verdade, a família onde eu fui criado, porque minha mãe trabalhava com eles como empregada doméstica, né? E ali fui acolhido também quando estava ainda com 4 meses, né, de vida. Então, minha avó Lucy, que é assim que eu costumei, né, a chamá-la, até mesmo que me deu o primeiro banho, né, quando eu saí do hospital. E ela mesma conta, né, que foi dar esse banho e disse, né, vou dar um banho num padre. Então demonstra já a religiosidade dela, né. Foi tesoureira há muito tempo na paróquia vizinha, em Guarará, trabalhou em pastoral do batismo, renovação carismática católica. Então, sem dúvida nenhuma ali, o nosso sustento, uma testemunha muito grande para nós de fé. E ali fui criado, também com o filho dela, o Douglas, tem o tio Douglas, que até hoje lá coordena, ajuda muito na paróquia em Bicas, na renovação, onde também ali cresci e participei, fui membro, né, ativo, mas também na catequese, né, comecei não só ali participando da catequese, para a primeira Eucaristia, posteriormente a Crisma, mas ajudando com teatro para as crianças, né? Era uma criança fazendo teatro para outras crianças. Chegou, né, a ser coroinha, não? Isso, aí com 10 anos em que eu fiz a Eucaristia, na minha época tinha que ter Eucaristia para ser coroinha, aí comecei também a ajudar, e aí fui sendo aquele bombril, né? Catequista, coroinha, liturgia, renovação carismática católica. E como estava até te falando antes aqui na entrevista, ajudando no programa de rádio que tinha na paróquia. Então estava sempre envolvido em tudo, né? Então, parte da minha avó, mas depois também caminhando um pouco as próprias pernas. Né? Eu acho que eu já ouvi até essa história de algum padre famoso, mas o senhor não fazia como ele de pegar o biscoitinho Maria e fazer ali a encenação da Eucaristia, não, né? Quando criança. O mais famoso hoje é o próprio Papa Leão XIV, né? o irmão dele contou essa história para o mundo inteiro, né? Não sabia. Mas aconteceu comigo também. Eu acho que eu vi essa história do padre Alessandro Campos, não sei se é isso mesmo. Mas eu também, é uma novidade que o senhor está me contando, que o Papa Leão XIV também brincava assim. Sim, fazia os irmãos dele participar das brincadeiras de missa dele. E o irmão ainda contou que brincava às vezes de pega ladrão, né? E às vezes quando um ladrão estava lá fingindo, agonizando, estava morrendo, ele parava para dar unção dos enfermos, né? E o irmão brigava, aqui não tem isso não, mas sim, tem sim, ele está precisando de Deus, né? Mas eu também brinquei muito de missa, né? Lembro perfeitamente algumas vezes eu voltando da missa de domingo, né? E pegando o folheto que tinha, e eu imitando o padre, né? E pegava as bolachas. A minha avó, Lucy, conta que ainda mais criança ainda, eu já brincava de missa e fazia ela assistir
assistir, né, as minhas missas. Então, faz parte também aí uma história muito do bacana, meu histórico. Né? Muito legal mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta na pauta. O senhor citou o Papa Leão XIV, que foi escolhido recentemente através do conclave, né, daquele processo que é tradicional da igreja. Como o senhor enxerga a escolha dele? Quais foram as primeiras impressões do senhor sobre o novo Papa? Sem dúvida, primeiramente dizer a beleza, né, da igreja diante do conclave, porque em pleno século XXI o mundo parou, né, para assistir, olhar, né, a riqueza, o rito, e aí mostra ainda a importância, a relevância que tem, né, a Igreja Católica no mundo. E segundo, e talvez é o mais importante, é ver a ação do Espírito Santo, né? A igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Havia ali muitos pesquisadores dizendo dos possíveis cardeais que deveriam ser papa, que podiam ser papa, que eram mais cotados, né? Os papáveis, né? E veio um, né, que falou, acho que em uma ou duas listas apenas, desconhecido, 2 anos apenas de cardeal, 10 anos só de bispo, e aí eu falo que ele me comprou, se assim posso dizer, pela emoção dele né, quando apareceu então para o mundo inteiro ali na Praça de São Pedro, na sacada da Basílica, né? Então, desde então, tenho acompanhado, tenho rezado, falei, né, com alguns, né? Nunca tive tanta vontade, né, de acompanhar igual foi, talvez pelo caminho, né? Hoje saí de casa com 18 anos, agora com 32, então esse tempo todo já seminarista, padre, então o modo foi diferente de viver tudo isso, né? Então, e já vê a ação do Espírito nele, a humanidade dele diante da emoção que ele sente, as palavras sempre muito acertadas, né? Sempre destaco 2 coisas até hoje dos discursos, né? Resgate a dignidade da vida humana, que eu acho isso fenomenal, precisa, né? Imagina, né, falar de guerra hoje, né? Então precisa realmente resgatar. E diante da paz, né? Todo discurso, o Papa Leão XIV fala da paz, né? Então, esse resgatar a dignidade humana e da paz que nós realmente precisamos, que é a primeira fala do Cristo ressuscitado. Quando ele aparece a primeira vez para os seus apóstolos, ele deseja, né, a paz esteja convosco. Então, creio que como já estávamos num caminho lindo, né, com o Papa Francisco, eu tenho uma esperança, que é o ano da esperança, mas que agora com o Papa Leão, né, nessa continuidade, muita coisa boa pela frente. Bacana, eu também tenho essa sensação e confesso que também senti essa emoção no olhar quando ele apareceu naquela sacada. Eu estava assistindo ao vivo pela internet, numa transmissão, acho que da CNN. Quando focou no olhar emocionado dele, eu me arrepiei. Eu confesso que eu senti mais ou menos a mesma coisa que o senhor, como católico. Vamos voltar aqui para a pauta. O senhor tem uma recordação de quando é que foi tocado para seguir a vocação religiosa? Com qual idade o senhor estava, o que o senhor estava fazendo? O meu desejo primário, vamos dizer assim, era ser professor de matemática, né? Certo. E até que meu pároco, o padre Cássio, talvez ele enxergou primeiro a minha vocação, né? Sempre digo isso também, me enviou para fazer o encontro vocacional, chamado DIVES. Porém, antes de ingressar mesmo no DIVES, o Seminário Santo Antônio, no ano de 2008, fez um grande encontro vocacional, com muitos jovens, né? Tanto meninos e meninas, falando, né, da vocação, da santidade do jovem, né? E, então foi meu primeiro encontro ali, 21 de abril de 2008. Lembro bem a data porque tocou muito meu coração, né? Então ali ouvindo, né, as palestras, né, os testemunhos, aquela juventude toda no seminário e tudo mais. Lembro inclusive o cardápio, foi uma macarronada, uma delícia. Eu gosto. Pois é. Então, e quando eu voltei para Bicas, né, enquanto foi no seminário em Juiz de Fora, né, era um domingo, eu voltei, que eu ia servir na missa como coroinha, eu fui na Capela do Santíssimo. E rezei, né, a Jesus. A minha oração, não vou esquecer, né? Disse a ele: Senhor, tu sabe do meu desejo, tu sabe da minha vontade, mas se é da tua vontade, eu aqui estou, né? E senti aquele aquecimento muito forte no meu coração, né? E vi que a minha vida ali para frente iria mudar, como de fato mudou.
Então, eu falo que a minha entrega foi ali, né? Me entreguei. Mas o momento ao qual eu também quis ser padre, né? Entendi melhor, né, o desejo, a vontade de Deus na minha vida, foi aí uma curiosidade quando eu fui mandado embora do seminário, né? Algo que não, né, não acontece muito, no sentido assim, que eu acabei voltando para o mesmo seminário, né? Tive lá uma dificuldade, né? Falar que foi mandado embora como se fosse uma coisa militar e tudo, não é bem assim, mas então eu fui, né, convidado a fazer uma experiência fora, que estava, né, tendo algumas dificuldades e tudo mais. E aí fiquei 9 meses fora do seminário, né? Então aqueles 9 meses foi sem dúvida nenhuma uma gestação espiritual da minha vida, e ali eu percebi que a minha vida só teria sentido entregando realmente ao Senhor, ao sacerdócio. Mas só pra gente entender, o senhor tinha começado a vida religiosa ali, a preparação para a ordenação, e teve uma pausa de 9 meses e retornou depois, é isso? Como eu disse, eu fiz o encontro em 2008. Sim. Estava com 16 anos. Ah, com 16. Aí fui aprovado para entrar para o seminário, mas não tinha o chamado seminário menor, né? Veio depois para frente e tudo, mas já fechou, né? Não existe mais o seminário menor. Só mesmo o maior, que é a partir para a faculdade, né? Então eu fiquei 2 anos ali, até completar os 18 anos. Entrei no chamado propedêutico, que é a primeira etapa, passei tranquilo, mas ao começar a faculdade de filosofia, aí foi onde eu comecei a ter umas dificuldades, né? E então nosso bispo, né, o Dom Gil, já era ele, junto com os formadores, perceberam que eu necessitava de um tempo fora, né? Mas aí eu lembrei, como estou dizendo, né, eu tive que me convencer, né, o próprio Deus me convencer, né, daquela minha entrega que eu tinha feito, né? Porque na minha cabeça, primeiro era, se ele quer que eu seja padre, ele vai se virar para me fazer padre. Entendi. A vontade é dele, não é minha, né? Então, assim, era um pouco rebelde e tal, aí saí do seminário, então, e aí falei, bom, então Deus não quer que eu seja padre, posso viver a minha vida, voltar com os meus planos normais e tudo mais. Só que começou um vazio muito grande dentro de mim, e Padre Cássio, mais uma vez, né, foi fenomenal na minha vida, né, um divisor de águas, e meu pai, né, quando eu saí em maio do seminário, e quando foi em agosto, meu pai perguntou, né? Meu pai já faleceu tem 2 anos, né? Eu falei, meu filho, o que você está pensando da sua vida? E eu disse, pai, eu vou estudar, né? Já estava trabalhando, quero tirar minha carteira e tudo mais. Aí ele falou, olha, isso tudo é bom, estudar, trabalhar, tirar carteira. Mas eu estou falando, e aí, o sacerdócio? Não, pai, isso aí já esquece isso, já passou e tudo. Mas meu filho, você vai ficar brigando com Deus até quando? Sua vocação é ser padre. E aí desconversei, mas fiquei com aquilo, né, dentro de mim. E aí veio o Padre Cássio também, né, conversando comigo. E aí retornei o processo. No ano seguinte, então, eu retornei para o seminário, 2013. E dali, então, recomecei o processo, né, fiz ele todinho, graças a Deus. E estou aí já para completar 5 anos de padre, muito feliz. Tem aquela música, né? Sou bom pastor, ovelhas guardarei, quanta vida eu tiver, eu lhe darei, né? Então eu falo muito isso, né? Que quanta vida eu tiver, eu lhe darei. Se eu pudesse voltar lá atrás, faria muita coisa diferente, mas padre com certeza eu seria. Perdemos um bom professor de matemática, provavelmente, mas ganhamos um bom padre. Tá bom, eu acho que foi melhor para nós, né? E ouvir as suas palavras, né, durante as homilias é algo muito bacana. Quando foi a sua ordenação? Minha ordenação foi no dia presbiteral, né, dia 7 de setembro de 2020. Era a época da pandemia. Vai fazer 5 anos, então. 5 anos este ano, com a graça de Deus. Eu ordenei diácono, e aí vem interessante porque houve também uma gestação. Ordenei diácono 7 de dezembro de 2019. 9 meses depois, né, ordenei padre. E peguei naquele período da pandemia, né? Então, minha ordenação teve a presença da minha família, né, e de padres, né? Então, 100 pessoas, exatamente 100 pessoas, que pude ordenar em Bicas, minha terra natal, então, onde eu fui batizado, primeiro Eucaristia, crismado, ali também eu ordenei padre. E é o dia também da emancipação de Bicas. Então, se fazia 97 anos da cidade e Dom Gil mesmo, né, na sua homilia dizia, né,
que bom comemorar o aniversário de uma cidade com a cidade ganhando um padre filho da terra, né? É verdade. Então, a data foi escolhida por isso mesmo, né? Foi? Conversando com ele, né? Com o Achei nosso que tinha arcebispo. sido coincidência. Não, foi providência divina mesmo, né? Porque como estava na pandemia, né? Tava aquela situação, né? Então Dom Gil foi muito... Ele é assim, né? Quando vai se marcar a ordenação. Mas ali a nossa, de certa forma, teve ainda uma tranquilidade para marcar devidamente. Isso é um feriado nacional, então foi uma segunda-feira, né? A ordenação. Uma segunda-feira. Naquele ano deu uma segunda, mas foi muito marcante. Todo dia 7 de setembro eu tenho esse ritual. Eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é assistir minha ordenação, né? E choro do mesmo jeito que eu chorei naquele dia. Revive, né? Aquele momento, da né? emoção, né? Então é um dia que, sem dúvida nenhuma, marcou muito a minha vida. E só pra gente entender, a gente que é mais leigo no assunto, ao se ordenar, imediatamente já vira pároco em alguma igreja, não? Como é que é esse início na vida de padre? Dom Henrique Soares foi bispo em Diocese de Palmares, faleceu na época da Covid, né, com o Covid. Ele dizia que é muito interessante o sacerdócio nesse sentido, porque o médico ou qualquer outra profissão, né, se forma, mas ainda talvez até ele começar a exercer, principalmente o médico, né, que tem a residência e tudo mais, ainda tem o período, né? O sacerdócio não. Ele ordena e acabou a ordenação, no dia seguinte ele já exerce, né, a sua profissão de imediato. Isso por quê? Porque ele não age por ele mesmo, né? A gente age em persona Christi, né, em nome da igreja. Então, de fato, logo depois da ordenação, a nossa vida pastoral, administrativa já se inicia. E aí, a nomenclatura, como você diz, né, como já pároco ou administrador paroquial, depende muito da situação, né? Sim. No meu caso, em si, eu fui vigário paroquial na cidade de Bias Fortes, né, onde eu já estava como seminarista e diácono, porém eu residia com o padre já idoso, né, Padre Wilson Rogério, saudosa memória. Então, assim, ser o vigário paroquial era quase que só no nome, né? Que quem às vezes resolvia muito das coisas era eu mesmo, já devido à idade, né? O que o padre tinha. Mas foi um período muito bom que eu convivi com ele. Ele faleceu já? Ele chegou a falecer 5 meses depois, né, de um acidente doméstico. Era teimoso. Aquele senhor que não aceita a idade que tem. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 70 anos, né? Então, até que relativamente novo. Sim. Mas 40 anos de padre, já era um histórico da família dele também, com questão de Alzheimer, né? Tá. Então já tinha os seus esquecimentos, mas era teimoso danado, né? Gostava de subir em escada, não é? E aí a gente ficava muito em cima, cuidando, né? Se não era eu, era alguém para eu atender as comunidades da cidade, mas teve um dia que ele conseguiu nos driblar e subiu numa escada, acabou caindo, né? E aí deu um traumatismo. E veio a falecer 15 dias depois do acidente, né? E aí, então, 5 meses depois da minha ordenação, com o falecimento do Padre Wilson, aí assumi de fato a paróquia, né? Como diz, já tinha, né? Só no papel, né? Que já estava na prática, né? Mas ali assumo mesmo. Mas geralmente, né? Como diz, vai muito da realidade, né? Nós já exercemos o ministério, né, celebrando missa, atendendo confissão, unção, né, e tudo mais, mas administrar uma paróquia demora em torno de um ano e pouco. Mas às vezes a necessidade, pela falta de padres, né, a gente acaba às vezes, como aconteceu comigo, já aconteceu com outros tantos, ordenar e amanhã já está sendo... O senhor tem, por acaso, essa estatística, assim, obviamente que é algo assim, uma média, né? Não dá para ter um número exato. Quantos padres são ordenados na nossa diocese por ano? Olha, Dom Gil chegou à marca de 30 padres nesses 16 anos que ele está conosco. 30 em 16 anos? 16 uma média anos. de 2 por ano? Isso. Entendi. Né? Então, isso não atende, porque acaba ordenando 2, mas aí 2 também falecem,
ou acabam deixando o ministério também. E às vezes ordena aqui e vai para fora, né? Isso, né? Nós temos uma paróquia irmã na Diocese de Ovos, no Pará. Temos um padre lá, né, que é nosso aqui, mas que trabalha lá. Temos 2 padres hoje estudando em Roma. Temos um que ajuda o núncio apostólico aqui no Brasil, em Brasília. Então tem todas essas situações, né? E temos no lar sacerdotal aqueles padres já aposentados. Como eles já não têm família, né, acabam ficando lá, né, mas já não exercem nenhuma função eclesial na diocese. Esse né? lar é onde? Juiz de Então, Fora? é em Juiz de Fora mesmo, ao lado do Seminário Santo Antônio, na Rio Branco, na parte mais de cima, no Alto dos Passos, né? Então, como diz, né, essa demanda, né, nós precisamos realmente de mais padres, né? A próxima turma agora, que é até mesmo a turma do Djalma, né, que é o nosso seminarista atualmente aqui em Rio Preto. Eles estão terminando, né, o 4º ano. Só para a gente entender, desculpa interromper o senhor, a turma do Djalma, o senhor fala porque são turmas mesmo? Isso. A gente que é de fora, a gente sempre tinha essa percepção, né? Que todo ano formava lá, sei lá, 10 padres dentro do quem seminário. Dera, mas não é isso tudo, então? Não. Vamos dizer, né, a turma do Djalma é uma turma boa, como são 4, né? Já tem, se eu não me engano, uns 10 anos que não se ordena 4 de uma vez só, né? A média é 2, mas às vezes ordenavam um só, né? A minha turma éramos 3, né? Eu, Padre Caio, Padre Leandro. Então essa é uma turma, vamos dizer assim, boa numérica, né? Uma boa também, são meninos muito bons. Estamos vendo aí a parte mesmo do próprio Djalma. Mas eles estão no 4º ano, mas se pega o próximo 4º ano de teologia, né? Que é a faculdade, a última, né? São 4 anos. Quando vem para o 3º ano, já, acho que são 2, aí vai lá para o 2º ano, é um só. Então, não está realmente, né, entrando tanto como deveria. Entendeu? Acontece às vezes de abandonar, às vezes. Acaba saindo, né? Como eu mesmo saí, não temos, acabei voltando, mas não sai mesmo e não retornam, né? Entendi. No fundo, se colocar na balança, nós vamos ter uma porcentagem mesmo, que entra bastante, só que mais sai do que permanece. E né? esse tempo de preparação, em média, são quantos anos? 9 anos. 9 anos. 10 se contar o encontro vocacional. Entendi. Né? Chama de IVES, é o 1º ano. Depois 4 anos, ou 1 ano do propedêutico, que é a introdução. E aí 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Somando 10 anos, né? E estuda bastante para... Estuda bastante. Lê muita coisa? Lê bastante coisa, né? A filosofia dá a base, né? Sim. Abre muito a mente, né? Acabei não sendo professor de matemática, mas hoje sou de filosofia, né? Ah, é? No seminário hoje? Não, então, no seminário a gente acaba formando mesmo filosofia e podemos dar aula, né? Temos a licenciatura e o bacharel. Mas aqui eu estou tendo experiência de ajudar um pouquinho na filosofia no nosso ginásio aqui de Emerval. Bacana. Os professores, né, a Lívia, a diretora, me procurou, pediu para dar lá um auxílio. Tem sido uma experiência muito boa, muito positiva. Já sou taxado lá como o professor bravo, não podia ser diferente. Mas eu queria dizer assim, né, que trabalho isso muito lá com os alunos, com os jovens, né, que a experiência também parte muito boa, né, tem a relação com eles na igreja, agora tendo a relação com eles na escola, né, mas diz que a filosofia realmente é para abrir a mente, né, para a gente saber dialogar com o mundo, né? Não aceitar as coisas prontas e acabadas, mas questionar, buscar o conhecimento, como que o conhecimento se desenvolve. Então a filosofia tem esse papel, né? Importante, né? E depois, estando com essa mente mais aberta, a gente pode chegar na teologia. E aí é o estudo propriamente né, sobre a religião, sobre Deus, no nosso caso católico, né, os dogmas da igreja, sobre Maria, sobre o Espírito Santo, a parte bíblica, né? Alguém uma vez perguntou para mim, então quer dizer que vocês pegam Gênesis e vai lendo até Apocalipse? Eu falei, não, tem as disciplinas separadas, né? Pentateuco, aí pega os primeiros 5 livros da Bíblia, a literatura apocalíptica, a literatura joanina, os evangelhos sinóticos, as cartas de São Paulo, os profetas, enfim, vai, né, dividindo e a gente vai tendo aí um conhecimento. Então,
quem quer ser padre tem que estar realmente disposto a estudar. Mas é maravilhoso, né? Eu digo que do primeiro para o segundo ano de filosofia, que aí me despertou, né, um pouco mais, um pouco isso que eu estou dizendo, né? E aí me debrucei um pouco mais. E sempre digo, se eu pudesse voltar, uma das coisas que eu mudaria era isso. Eu acho que eu estudaria ainda mais, né? E algo que gosto, já vim com isso, né, da infância e adolescência, né? Mas a teologia é algo que realmente é apaixonante. Amo, né, a teologia. Né? Entendi. O senhor estava falando da filosofia. Nesse curso de filosofia dentro do seminário, estuda ela de forma ampla, aqueles filósofos antigos da Grécia? Sim. Ou só os filósofos da Igreja Católica? Não. Faz um estudo total da filosofia. Bem né? amplo mesmo. Desde dos primeiros, com os pré-socráticos, né? A filosofia antiga, Platão, Aristóteles, aí passa para medieval, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, aí vai para a moderna, René Descartes, Blaise Pascal, aí vem para a contemporânea, Nietzsche, Heidegger, né? Tantos ateus, tanto cristãos, tanto... enfim. Eu fiz essa pergunta justamente para linkar com essa que eu vou fazer agora. Quando foi feito o anúncio, né, do novo Papa, foi dito que ele era agostiniano. O senhor pode explicar isso para quem não sabe, como eu, o que é agostiniano? Então, a igreja, né, no sentido da ordem, né, o sacramento da ordem, os padres, nós podemos ser padres diocesanos, que chamamos de seculares, que aí é o meu caso, nós estamos ligados ao bispo, à diocese, Sim. No meu caso aqui a Arquidiocese de Juiz de Fora, que pega então uma região de 37 cidades. Né? A nossa aqui mesmo, Rio Preto, é a última da ponta, nós já estamos na divisa do Rio, né? Valência já é uma outra diocese. Né? Santa Rita pertence à mesma? Santa Rita já é a nossa diocese. Entendi. Então, saindo daqui de Rio Preto, nós depois podemos ir descendo, né? Subindo aqui, ou como você falou, Santa Rita, Liberdade, que está lá para o sul de Minas. Bom Jardim. Bom Jardim de Minas. Aí tem a minha cidade, Bicas, mas depois ainda tem Guarará, Maripá, pela 040, Santos Dumont, Aracitaba, voltando para lá de cá, já lá do Rio de Janeiro também, Chiador, Santana do Deserto, Matias. Então, são 37 cidades ao todo. Mas a divisão das cidades que pertencem à diocese, por exemplo, do estado do Rio, pertence a outro... A outra, no caso aqui, nossa próxima é a diocese de Valença. Valença é uma diocese? É uma diocese. Sim. Aí Valença é a sede. Três Rios faz parte de Valença. Vassouras faz parte de Valença. Agora, quando já chega lá para Volta Redonda, é outra diocese. Entendi. Aí é Volta Redonda e Barra do Piraí. Aí tem as cidades também que faz. Então, cada diocese é uma junção de algumas cidades que faz uma igreja local, que é comandada por um bispo, né? E o bispo tem os seus colaboradores, que somos nós, os padres e os diáconos, né? Então, esse é o padre diocesano secular. Mas tem o padre religioso, né? O religioso, então, ele vai fazer parte de uma congregação. E cada congregação tem o seu fundador, né? No caso do Papa Leão XIV, agostiniano, o fundador é Santo Agostinho. Então, eles vão ter, enquanto carisma, né, a vida do seu fundador, no caso, Santo Agostinho. Até já disse para alguns irmãos, né, vamos ter que ler bastante Santo Agostinho para poder entender, né, o que o nosso Papa vai nas suas mensagens, porque com certeza ele bebe da espiritualidade, bebe do conhecimento de Santo Agostinho, que é maravilhoso, né? O processo de conversão de Santo Agostinho é muito bonito. Santo Agostinho que vagueia, né, da filosofia para a teologia, porque antes da sua conversão leu de tudo e mais um pouco, né, viveu de tudo e mais um pouco, mas aí ele percebeu que tarde ele amou e procurava-as longe quando estava tão perto a beleza de Deus, né, dentro do coração. Então, quando ele faz o seu encontro pessoal com Deus, a sua vida muda por completo, né? Então, a teologia, né, a espiritualidade de Santo Agostinho é maravilhosa, e por isso que dá ainda, né, bastante peso, né, no que vamos ter aí com o papado, né? Mas aí podemos citar, temos os franciscanos, que aí, né, deles a São Francisco,
Os jesuítas, que era o caso do Papa Francisco. Os jesuítas, né, têm uma intelectualidade muito grande, né? Redentoristas, né, os padres de Aparecida, né, então eles são também religiosos, Aparecida do Norte. Então, é isso, né? Entendi. Vamos dizer assim, né, o meio, né, que ele levou vocação para chegar. Né? Entendi. Voltando aqui mais ou menos ao que estava escrito na nossa pauta, o senhor saiu de Bias Fortes e veio para Rio Preto. Isso. Né? Então aqui é a segunda paróquia que o senhor administra. Isso, administrando é a segunda. Sim. Tive a experiência também de ser vigário paroquial na paróquia vizinha Bias Fortes, em Pedro Teixeira. Ah, sim. Houve até na época a possibilidade de eu ser pároco nas duas, né? Mas aí, né, como se diz, fui conversando, né, dizendo que ficaria muito puxado para mim. E aí tivemos lá a presença do padre Sebastião Cândido. Mas isso por essa falta de padre que o senhor falou Falta agora há de pouco. padre, sim. Entendi. Em Pedro Teixeira, quando eu já paro em Bias Fortes, né? Estava lá o padre Manuel Bosco, inclusive foi o padre que me batizou. Né? Oh. Então eu tive essa alegria também, oportunidade de ser vigário do padre que me batizou. Já estava para aposentar, né, com 75 anos, então eu estava realmente para entregar a paróquia. Estava ali também para dar uma ajudada, principalmente nas comunidades rurais, que lá tem a matriz de mais 5 comunidades rurais, então ele atendia a matriz e eu atendia as comunidades, assim tinha sido a divisão. E quando o padre Manuel estava então para de fato entregar a paróquia, cogitou, né, realmente da dificuldade, né, da vocação, né, de ter mais padres, mas aí insisti, graças a Deus chegou num consenso, o padre Sebastião foi para lá, mas continuei como vigário, né, também para acolhê-lo, né, dar orientação melhor, né, da paróquia. E como hoje ele está lá continuando conduzindo e fazendo um trabalho maravilhoso com um povo muito bondoso também. Pedro Teixeira é uma cidade um pouco menor do que Bias Fortes, mas muito acolhedora, de um povo maravilhoso, né? E aí, né, vim para Rio Preto, né? Deixei no caso lá então as duas, e agora estamos aí já há 1 ano e tanto, né, aqui trabalhando. O senhor chegou aqui substituindo o padre Carlos Alberto. Foi em maio mesmo do ano passado, não foi? Isso. Os trâmites começaram em fevereiro, né, do ano passado, com as conversas e tudo mais. Aí até que o bispo, então, determinou mesmo que eu viria para cá, substituindo, então, eu falo até que não substituindo, né, mas continuando o trabalho que o padre Carlos Alberto começou. Que tem um respeito e um carinho enorme por ele, porque quando eu então estava fazendo o processo de entrada do seminário, ele era formador e pároco em Guarará, minha, né, vizinha, minha terra natal. Então ali já conhecia todo o trabalho, né, o zelo, o sacerdócio do padre Carlos Alberto. Então eu falei, eu não tenho condições nenhuma de substituir o padre Carlos Alberto, né? Então tentando, né, continuar o trabalho. Ficou aqui 1 ano e 9 meses, mas pouco tempo realmente, mas já foi um paroquiado muito frutuoso, né? Muito do que consigo fazer, realizar, conversar, é muito fruto do trabalho dele nesses 1 ano e 9 meses que aqui ficou. Entendi. O senhor está aqui há 1 ano. O que o senhor pode dizer para a gente que mudou sob a sua liderança na paróquia de Nosso Senhor dos Passos? Só ainda respondendo que você tinha perguntado, né, do tempo que eu cheguei. A posse mesmo aqui foi dia 11 de maio, né? Então no domingo retrasado fez de fato 1 ano. Mas eu mudei mesmo para Rio Preto no dia 30 de abril. Eu acabei antecipando a minha vinda, né? Talvez um pouco da ansiedade, porque falava isso com o bispo mesmo, né? Talvez um lugar que nunca tinha pensado em vir ser padre era aqui. Pela história da paróquia, o peso da paróquia, então eu sempre achei aqui muito para mim, né? Então eu falei assim, não, aqui não é meu lugar. O senhor já conhecia? Conheci aqui que fizemos a missão como seminarista em 2018. Tá. Então, onde tive uma visão um pouco da paróquia, mas como diz, da história da paróquia, né? Dom Correia, Dom Altivo, saudoso Padre Inácio, Padre Flávio também com a reforma, né, da matriz, porque quando o Padre Flávio estava aqui quase inaugurando a matriz, eu tive aula com o Padre Flávio no propedêutico. Sim. Então, muitas histórias, né, que o Padre Flávio contava
né, dos leilões que ele fazia, né, os carnês, as comunidades, as missas e tudo mais. Então, assim, sempre ficava assim, não, é muita coisa, é uma paróquia e tal, né? Então, por isso que, né, criei esse pensamento. Então, tinha essa ansiedade, né? E, ao mesmo tempo, ia ficar um final de semana sem missa em Rio Preto. Então, eu falei, não vou deixar. Já que lembro direitinho, o Dom Gil falando, meu filho, a paróquia já é sua, pode ir à vontade. Mesmo sem tomar posse, pode continuar. Então, quando cheguei, né, primeiro o contato, né, foi realmente percebendo as demandas, né, Padre Carlos Roberto, como eu dizia, já tinha deixado, né, a transição, foi muito bem feito, tive com ele algumas vezes antes de vir, visitei ele aqui uma vez, então ele já tinha mostrado muita coisa, mas no contato com o povo a gente foi vendo a demanda, né? Então eu digo que nós temos duas demandas, né? Primeiro é patrimonial, que é grande, né? Não só a matriz e a Igreja do Rosário, por exemplo, mas as nossas comunidades, né? Todas as capelas, outros terrenos que a igreja tem, outros imóveis que a igreja tem, isso tudo tem um trabalho e um peso enorme, né? De contrato, de ver coisa com advogado, né? O último trabalho mesmo que fizemos, com a prefeitura, foi a entrega dos cemitérios, né? Sim. Porque parece que não, mas lidar também com defunto não é fácil. Não deve ser mesmo, não. Então, a burocracia com o cemitério é enorme. Então, tivemos, né, Padre Carlos Alberto que iniciou, né, eu acabei encerrando, né, devolvendo então os cemitérios para a prefeitura. Então não tinha como a gente administrar os 4. O senhor fala os cemitérios porque além do Senhor dos Passos aqui em Rio Preto, tem os da zona rural também. Temos a zona rural. Ah, sim. Temos no Funil, né, que foi devolvido, Porto dos Índios e São Cristóvão. Então sim. os 3, junto aqui com o do Senhor dos Passos, foram então entregues à administração da prefeitura. Então, como eu dizia, é muito difícil, né, administrar. O que estava acontecendo é nós tirando o dia do dízimo para manter cemitério. Então, ficava difícil isso, né? Com tanta demanda, além, né, do patrimonial, como eu dizia, e eu ficar ali investindo, né, tirando o dia do dízimo, que eu poderia usar em outras coisas, reforma de capela, aquisição de outras coisas, né, com o cemitério. Então, falei, não, nossa questão é lidar com gente viva, preparando para o reino. Não é? Tá certo. Então, e a parte pastoral, né, que aí é uma outra parte que é a mais importante, sem dúvida nenhuma, porque aí é lidar com o povo mesmo, né? Eu, hoje mesmo, né, antes de vir para cá, na nossa conversa, fiz uma reunião com as nossas comunidades rurais, né? Somos 8 comunidades rurais. Então, e eu sou o secretário da ação evangelizadora da diocese. Então, além de ser pároco aqui, tem ainda outras funções e cargos na diocese, né? Então eu tenho que, por primeiro, ter uma preocupação pastoral na paróquia, né? Se eu tenho que lidar e pensar na pastoral da diocese inteira, como não pensar na minha paróquia? Então, que é de fato o mais importante, ou seja, dar, né, o passo, né, dar comida para o povo, né, uma palavra, né, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a confissão, uma visita. Há uns 15 dias mesmo visitava uma senhora na subida ali pro Funil, né, Santana, né, que é ali aquele miolo, né, Dona Maria Reis, né, que visita maravilhosa, né, conversa boa, ela cantando, né, e no final ela dizer, padre, o senhor não sabe a alegria que o senhor fez no meu coração, não? Então isso esse que é o bom, né, a pastoral. Sim. Então, mas tem uma demanda muito grande aqui também em Rio Preto, né? Temos a pastoral familiar, que é muito boa, tem dado passos maravilhosos, né? Nesse 1 ano fizemos 12 casamentos, né? Então tem ali toda a parte da catequese matrimonial, a catequese. Já o ano passado foram em torno de 50 primeiras Eucaristias, né, na paróquia como um todo. Vamos ter 90 crismandos agora para receber a crisma. Então tem toda essa demanda. Pastoral da juventude, que precisamos, né, reativá-la para continuar, né? Agora que esses jovens crismaram, o que eles vão fazer amanhã? Então não podemos deixar eles soltos, precisamos continuar trazendo eles para a igreja. A parte da liturgia, porque, né, a igreja ela bebe da liturgia. Então nós temos uma igreja maravilhosa que já nos leva a rezar, mas uma liturgia bem celebrada, bem preparada, participativa.
E a Pascom nossa, que é muito ativa, então, né, não só entre nós aqui na paróquia, mas até mesmo exteriormente. Gosto muito agora tenho contado em muitos lugares que eu vou, na nossa Semana Santa, né? Que eu fiquei atendendo confissões de segunda, terça e quarta na parte da manhã, e um rapaz que mora em Montes Claros, que estava fazendo um trabalho em Valença, viu o nosso Instagram, saiu do trabalho dele, veio em Rio Preto para se confessar, né? Então isso através do trabalho da Pascom. Então fui conhecendo, né, olhando tudo isso, já demos alguns passos, mas temos outros passos para dar, para poder atender essa paróquia. E realmente é grande, tem as suas demandas, nós temos lugares que talvez a igreja ainda não chega, própria Atalaia, né, nós temos uma missa uma vez no mês aqui, mas a missa é aquelas pessoas que vêm, mas é aquelas pessoas que não vêm, nós precisamos chegar até elas também. E talvez né? já sejam pessoas que vão à missa já na matriz, né? Uhum. Eu entendo o que o senhor está falando. Tinha um projeto de fazer uma capelinha aqui no bairro, não Temos tinha? o terreno da capela, sim, né, para fazer. Na última missa que celebramos aqui, foi até conversado, talvez fazer pelo menos um galpão, né, com luz e começar a celebrar ali. Isso tudo é muito bom, mas aí volta para a questão patrimonial, né? Então, vai gerar pastoral, mais patrimônio para tomar conta, né? Ok, ótimo, vamos fazer sim, né, na medida do possível e na hora certa, né? Mas e o pastorear? Né? E a pastoral, né? E chegar. Não, mas eu digo assim, mais patrimônio é mais serviço ainda, do senhor sozinho, né? Sim, difícil. Sim, né? Mas eu queria citar aqui algumas coisas que, assim, a gente não sabe tudo e por isso tem que perguntar. Nesse um ano que o senhor está à frente da paróquia, o senhor fez a troca do som, tem aula de música agora para os meninos da catequese. O senhor pode falar desses projetos novos? O nosso, como dizia, né, da pastoral. E a nossa pastoral é muito no falar, é na palavra. Não é? Então, quando eu cheguei, o som, né? Você que mexe com o som sabe muito bem a importância do som, né? Então, fizemos, né, uma empreitada e fizemos esse investimento, e graças a Deus, né? Ainda na festa do ano passado, do padroeiro, nós já estávamos aí com um som bom e, né, o povo realmente diz, muitos, nossa, agora eu consigo escutar o padre, entender, os padres que aqui visitam também elogiam, graças a Deus, então conseguimos fazer esse passo, né? A própria festa do padroeiro, que é nova na cidade, né? Começou com o padre Flávio, né, o dia do padroeiro, dia 14 de julho, padre Carlos Roberto começou com uma novena, e eu continuei com a novena, mas já acrescentando mais barracas e tudo mais. Esse ano 2025 a festa vai ser quase que o mês inteiro. Vamos começar no dia 1º a festa. Eu ia perguntar isso pro senhor. Né, então vem algumas novidades boas. Ainda não vamos fazer outras coisas, porque tem que ser um passo de cada vez, né? Mas o senhor já pode adiantar a programação, mais ou menos? Podemos adiantar, né, a programação. Então começamos no dia 1º de julho, uma terça-feira, 19 horas, com a descida da imagem do Senhor dos Passos, e então abrindo, né, os festejos. Depois vamos ter um tríduo em preparação para a novena, 2, 3 e 4. Aí será missas nos bairros aqui da nossa cidade. E no dia 5 começaremos então a nossa novena, sempre às 19 horas, do dia 5 até o dia 13 de julho, a novena ao Senhor dos Passos. Presença de padres, amigos, já conhecidos, né? Depois, no dia 14, dia do padroeiro, teremos 10 horas a missa, que eu estou chamando missa da unidade. Conversava hoje também com as comunidades. Todas as comunidades vão estar presentes com a imagem do seu padroeiro, para mostrar mesmo a cara e o rosto da nossa paróquia, né? Isso vai ser que dia? No dia 14, no dia do padroeiro. Muito bacana. Então, a missa vai ser campal, né? Do lado de fora ali da matriz, com a presença de todas as comunidades. Depois vamos fazer uma procissão pequena, né? Com o Senhor dos Passos à frente e as demais imagens dos padroeiros. Aí vai ter o almoço, né, do padroeiro. E à noite, a missa às 18 horas, solene, né, do dia então do Senhor dos Passos. Mas continua, né? Vamos ter mais missas, né? A missa aos riopretanos ausentes, aos já falecidos, pela nossa pastoral, pelas famílias, e vai terminar com o nosso 10º encontro de bandas de música, então uma data festiva, no dia 27 de julho. Já sei que é também uma data que vai estar tendo a exposição em Santa Bárbara, mas falei
tem problema, quem quiser ir lá na Santa Bárbara vai, né? Quem quiser ficar aqui para o Encontro de Bandas, fique, ou vai nas duas, né? Então, mas tá até para entrar, né, no calendário de Minas Gerais, né, o Encontro de Bandas Rio Preto no último final de semana do mês de julho, né? Ficar um calendário fixo, né? Então teremos aí a presença de 10 bandas, com a graça de Deus, e esse ano com um algo a mais no Encontro de Bandas. Às 10 horas também, no dia 27, teremos a missa com a presença das bandas. Nós vamos enviar os arranjos, né, o nosso maestro Isaías vai fazer os arranjos das músicas da missa e todas as bandas vão tocar, né, nessa missa. Né? Entendi. Então eu creio que vai ficar muito bonito para marcar mesmo esses 10 anos do Encontro de Bandas. Né? Então, pro ano que vem nós vamos pensar em fazer também um baile, né, do padroeiro, né? Aí no clube fechado, né, com as mesas, né? Também tem aí umas outras inovações. Mas vamos ter shows, né, com pessoas locais, mas esse ano com a novidade que é um show católico, né? Padre Wanderson, da Diocese de Leopoldina. Esse show vai ser no dia 13, terminando então a novena, né, na véspera da nossa festa do Dia do Padroeiro. Então teremos aí um evangeliza show, vamos dizer assim, né? Muito bacana essas novidades. Tá começando, né? Já começou o período também das festividades da zona rural, né? Teve Sim. São Luís, agora quais são as próximas? É Santo Antônio? A primeira foi São Luís, né? Há uns 15 dias atrás. Depois agora teremos a festa de Santo Antônio, vai ser 13, 14, 15 no mês de junho. Logo em seguida teremos em Porto dos Índios, no 20, 21 e 22. E encerrando o mês de junho, a festa de São Pedro, 27, 28 e 29. Talvez, né, seja a maior que a gente tem. A maior que tem mesmo aí da zona rural. Aí a mês de julho, né, o padroeiro, né, aqui da cidade. E depois voltamos em agosto com a festa de São Cristóvão. Vai ser ali 1, 2 e 3 de agosto. Depois Funil, com a Nossa Senhora da Glória. Aí 14, 15, 16, 17, 18. A festa esse ano vai crescer um pouquinho. E depois encerramos com Encruzilhada, né, no dia 12 de outubro. É Nossa Senhora Aparecida, né? Então tá certo. Sobre a matriz ainda, né? O senhor falou aí das novidades da... Aula de música, desculpa você. Isso, né? isso. Essa é o que eu escrevi aqui. Pois bem, nós fez um ano, se eu não me engano, né? Acho que no final do ano passado, fez um ano, que começou mesmo o Coral das Crianças, né? Sempre às missas das 9 da manhã. E um trabalho bom, muito positivo, mas estamos pensando muito no futuro, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de ter um tocador de violão e tudo nas missas, nas outras missas, né? Adulto, né? Então, uns já estão... já estou muito velho para aprender violão e tudo mais, então por que não? Né? E é necessário investir então nas crianças, para melhorar também o próprio coral das crianças e no futuro, se Deus quiser, ajudarem também nas demais missas. Mas se de tudo acontecer, estamos investindo, né, para outra situação. Então, graças a Deus, nesse mês agora de maio, começamos então as aulas de música. Temos uma turma que é violão e uma outra turma que é teclado. Também é o maestro Isaías, junto com o Jones, né, que estão, né, à frente, né, desse projeto. Graças a Deus, já esse mês todo teve as músicas. E a gente percebe que já deu resultado, né? A missa das 9 mesmo com as crianças, desde quando começou as aulas, já está diferente, né? A postação de voz das crianças, a entrada certa. Eu não sou músico, né? Gosto muito de música. Mas o senhor canta. A gente canta e tudo, mas não sei nota, não sei nada. Mas aí o ouvido da gente parece que fica aguçado, né? A técnica ajuda, sem dúvida. Então a gente percebe que está entrando no certo, né? Um pouquinho mais equalizado, então já tem surgido um resultado. Já está colhendo os frutos, né? Colhendo os frutos. O senhor falou dessas aulas, né, de violão e teclado. Tem um aspecto que talvez as pessoas não percebam. É uma sementinha que está se plantando para a gente ter mais pessoas à disposição para cantar nas missas e tudo, mas ao mesmo tempo acaba sendo um trabalho social, porque enquanto o senhor tira essas crianças da rua para elas estudarem música, evita de elas
procurando besteira na rua, ou não é? Com certeza, com certeza. Isso é muito bom, a gente aproveita para parabenizar o senhor pela iniciativa que foi excelente. Padre, a gente está chegando ao final aqui da minha pauta, não tenho assim nenhuma outra pergunta escrita, então o senhor fica à vontade para abordar mais algum tema que o senhor acha interessante desse trabalho que o senhor vem fazendo à frente da nossa paróquia, e depois de abordar algum possível tema, eu peço que o senhor deixe uma mensagem para a gente de reflexão, né? Para a gente ficar mais perto de Deus. Primeira coisa, eu penso que Rio Preto pode ir muito além, né? Sim. Esse um ano que aqui estou, tenho já dito isso, né, em reuniões, missas, né? Acho que pode ir muito para frente. Precisa podar, né, algumas coisas, né? Questões do passado que estão mal resolvidas, que não tem solução para elas, porque já estão lá no passado. Então, se não tem solução, já está resolvido. Deixa lá no passado. Vamos podar, vamos olhar para frente, né? Sim. Vamos caminhar, né? E aí vem, talvez, a dádiva para essa cidade de ser entregue, consagrada, né? Entregue ao Senhor dos Passos, né? Então, vamos olhar para os pés de Jesus. Às vezes a gente está olhando muito para a cruz, para a coroa de espinhos, para o sangue. Não, vamos olhar para os pés, né? Ele vai iluminar o caminho, ele vai mostrar aonde a gente precisa ir, né? Então, Rio Preto pode ir muito além, pode crescer muito mais. E aqui eu estou dizendo não só na igreja, né, mas em tantos âmbitos, né, que nós podemos ainda crescer, precisamos crescer para ser cada vez mais cidade agradável, né, para estar. Todo mundo que vem me visitar, né, fala sempre, nossa, que cidade agradável, que cidade bonita. Eu falo assim, é mesmo, né, e pode ser ainda melhor, né. E aí por isso que às vezes eu sou muito bravo. Nesse sentido peço até perdão, né, porque talvez por querer que dê certo, por querer que avance, por querer que cresça, às vezes eu não tenho a paciência devida, né? E aí às vezes a gente esbraveja, grita um pouquinho, fala um pouquinho mais firme, e acaba realmente ferindo algumas pessoas, né? Mas não é a minha intenção, sem dúvida nenhuma, né? Um pastor que quer ferir a ovelha, ele não é pastor, né? Ele é outra coisa. Mas não é a minha intenção sempre de dar o melhor, né? De fazer o melhor para a nossa cidade, para o povo e, consequentemente, para Deus, né? Então, peço perdão, né? Ainda querendo, não sou novo, 32 anos, né? Verdade. Às vezes que falo da minha idade, o povo até assusta, que é o tamanho, né? Mas são só 32 anos, 5 anos de padre. É jovem. Então, aqui vou aprendendo também muita coisa, sem dúvida nenhuma. E aí a gratidão a Deus, não é? Então, de poder estar servindo nessa paróquia. Há uns dias atrás até falei que pensei, sim, né, em renunciar aqui. Não é uma mentira que vier alguém perguntar, eles estão fazendo aí uma fala que sou. Não, falei sim, pensei em renunciar à paróquia, né? E por esses dois motivos que eu acabei de falar, né? Acho que sou muito novo para uma paróquia já com quase 200 anos, né? Rio Preto está com 192 anos de criação de paróquia, se não me engano. A matriz esse ano faz 165 anos de construção. Então, e ao mesmo tempo isso, né? Por saber que às vezes esse meu jeito mais firme fere, né? Mas não fiz essa renúncia, pelo contrário, renovei, né, com o nosso bispo e aí a gratidão mesmo a Deus, né, de poder estar aqui, de poder também aprender com vocês, né, com os riopretanos, poder servir, né, a essa igreja quase bicentenária, e espero, né, que nós possamos, ao seguir os passos do Mestre, né, do bom Jesus, a gente possa crescer juntos, possamos, né, servir melhor as pessoas, chegar a lugares que a gente ainda não chegou, né, como eu estava dizendo, e creio que isso é possível, né, creio muito que isso é possível, mas precisa aí dessas podas, né, como eu dizia no início. No mais, né, a mensagem que deixo, talvez reafirmando isso, né, nós precisamos virar uma chave, né, diante do nosso olhar para o nosso padroeiro, o Senhor dos Passos, né?
Sim, ele carregou uma cruz por nós. Sim, ele sofreu muito, sem dúvida nenhuma, uma dor tremenda. O sangue dele derramado que nos redimiu, que nos salvou. Mas ele é o Senhor dos passos. Ele ilumina, né, os nossos caminhos. Tudo que ele fez, né, foi justamente para ser luz, né, para os nossos passos. Então que possamos realmente ter a coragem, a audácia de seguir a Jesus Cristo, o bom Jesus dos passos, que aí dá razão, dá sentido, né, à nossa vida. A maior dor é a gente realmente ir para outro caminho. A maior dor que a gente pode provocar Jesus é negá-lo, né? Não escutar a sua voz e seguir. Então, olhemos para os pés de Jesus e seguimos a ele. Tá certo, padre. Eu agradeço demais a presença do senhor. Só faltou uma perguntinha, mas rapidinho o senhor vai responder. Nosso Mengão ganha o Mundial? O Mundial talvez venha acréscimo, mas eu acho que a Libertadores e o Brasileirão é nosso esse ano. Então tá bom, padre. Muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Agradeço também a audiência dos amigos ouvintes que nos ouvem pelo FM 87,9. E também agradeço os amigos internautas que acessam as nossas redes sociais. Não se esqueça, vou pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, canal da Rádio Liderança FM Rio Preto, Minas Gerais. E siga também a nossa página lá no Instagram, que sempre tem alguma noticiazinha, alguma informação lá, tá certo, gente? Feito isso, mais uma vez o agradecimento pela audiência de todos. Liderança FM há 28 anos no ar com você.